socialismo é um sistema político e econômico ou uma linha de pensamentos é, que foi criado no século XIX com o intuito de confrontar os ideais do liberalismo e do capitalismo. Bom, no socialismo, o trabalhador era subordinado com baixos salários e enormes jornadas de trabalho, e entre outras coisas. O socialismo ele propõe a extinção da propriedade privada, dos meios de produção e a tomada por parte do proletariado do controle do Estado e divisão igualitária da renda. Bom, agora que eu já falei um pouco sobre como funciona dentro do socialismo, eu vou mencionar alguns precursores das correntes de pensamento. Alguns deles foram Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc e Robert Owen. Eles são conhecidos como criadores do socialismo utópico. Mas também outros pensadores importantes que se enquadram no socialismo científico são os conhecidos Karl Marx e Friedrich Engels. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, o socialismo ele não foi criado por Karl Marx. Karl Marx ele foi um dos principais pensadores do socialismo científico. Mas antes disso, acredita-se que Platão e Aristóteles foram os primeiros pensadores de uma sociedade igualitária. Bom, depois da Revolução Industrial, o capitalismo ficou em alta e se cada vez queriam mais e mais e mais dinheiro. E com isso, alguém tinha que sofrer. E esses que sofriam por isso eram os proletariados. Os proletariados acabaram sendo explorados demais e com isso surgiram novas teorias socioeconômicas. E uma delas foi o socialismo. Primeiro surgiu o socialismo utópico. O que seria o socialismo utópico? Eles mostravam uma sociedade, como seria uma sociedade igualitária, mas não mostrava como se tomar o poder, como fazer aquilo acontecer. Depois disso veio o socialismo científico, que a linha de pensamento foi desenvolvida no século XIX pelos os dois principais, que foi o Karl Marx e o Friedrich Engels. O socialismo ele só foi praticado mesmo no século XX, né, com a Revolução Russa. O socialismo ele propõe o quê? Propõe a divisão igualitária de renda, a extinção da propriedade privada, a extinção das classes sociais e a tomada do poder por meio do proletariado. Os meios de produção, as indústrias e as fazendas, elas passam a ser totalmente do governo. O governo, o Estado, ele passa a controlar tudo. Como eu disse, a extinção da propriedade privada também seria isso. A sua casa, por exemplo, se você tem uma casa que está no seu nome ou no nome dos seus pais, essa casa passaria a ser do Estado. E com isso, os meios de produção também. Se você tem uma indústria, então ela passaria a ser do Estado. A extinção das classes sociais seria o quê? Haveria apenas uma única classe social, que seria a dos trabalhadores. E com isso, e com a divisão igualitária de renda, com isso não existiria a desigualdade social. Não existiria uma pessoa que ganharia mais ou menos, todo mundo ganharia a mesma quantidade. A economia ia ser planificada. Então, o Estado passaria a controlar todos os setores econômicos, incluindo que seria, os estoques, os salários. Então, o Estado que definiria a quantidade de dinheiro que as pessoas iriam ganhar. Atualmente, existe alguns países, um dos mais famosos, que são socialistas. A China, a Coreia do Norte, a Venezuela e alguns países da África. A Rússia, que depois da Revolução Russa passou a ser a União Soviética, que era socialista, deixou de ser socialista em 1991 e voltou a ser a Rússia de novo. Com a queda do Muro de Berlim, que foi o fim da Guerra Fria, que era a disputa ideológica
entre o capitalismo, que era os Estados Unidos, e versus a União Soviética, né, que é a atual Rússia, com o socialismo. Algumas pessoas também confundem o socialismo com o comunismo. Para você chegar no comunismo, você precisa passar pelo socialismo. E o comunismo, ele não tem um Estado, então não existiriam forças armadas e nem economia de mercado. Então, para deixar bem claro, o socialismo e o comunismo são, de fato, diferentes. E essa é a diferença. O fascismo foi um sistema político, nacionalista, imperialista, antiliberal, antidemocrático e antissocialista. Ele surgiu na Itália no século XIX, mas ele ficou mais popular no século XX, no período entre guerras. Nesse período, teve uma radicalização política muito grande, o que levou vários regimes totalitários a se instalarem em países europeus. A criação desses regimes totalitários foi por causa dos problemas econômicos e sociais e do temor de que o socialismo instalado na Rússia viesse a se expandir. Em 1919, Benito Mussolini criou uma nova organização de caráter paramilitar com ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, que se chama primeiramente Fazil de Combatimento. Em 1920, essa organização vira partido político, que é o Partido Nacional Fascista, que no ano seguinte ocupa 20 cargos de deputados. Em 1922, os fascistas promovem a Marcha sobre Roma, que o objetivo era forçar o rei Vítor Emanuel III a nomear Mussolini como o primeiro-ministro. Isso aconteceu no dia 26 e 27. Já no dia 30, o rei já encarrega Mussolini de criar uma nova organização para a Itália. No campo político institucional, o fascismo se caracteriza por um Estado forte, exigindo controle sobre todas as áreas sociais e tendo previsões de um único partido. As decisões são tomadas de forma autoritária e hierárquica pelo líder supremo e seus subordinados. O aparato repressivo costuma contar com uma polícia truculenta e bem estruturada, responsável por conter opiniões e grupos divergentes. Na esfera civil, a violência também é motivada através de organizações de milícias, compostas sobretudo pela juventude que adere ao fascismo. Propaganda, símbolos e rituais atuam mais do que argumentos na missão de reforçar as ideias fascistas e convocar a população à participação ativa. Das principais características: totalitarismo, ele concedia todos os poderes na mão do governo. Nacionalismo, pregava a ideologia de que só aquilo que pertencia ao país tinha valor. Militarismo, fortalecimento das forças armadas com a produção de armas e equipamentos de guerra. Culto à força física, preparação dos jovens fisicamente para se tornarem soldados fortes no caso de uma possível guerra. Censura, nenhuma notícia negativa podia ser vinculada contra o governo e aqueles que o fizessem podiam ser presos ou até mortos. Propaganda, utilização dos meios de comunicação para propagar a ideologia fascista. A expressão nazismo deriva da sigla nazi, que foi criada para abreviar a palavra do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, organizado por Adolf Hitler na década de 1920. Para sabermos as principais características do nazismo, do Estado nazista, precisamos compreender o contexto que ele está inserido. Então vamos lá. Em 1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha derrotada foi submetida a humilhações e cobranças por parte dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Com isso, a população sofreu tanto com as humilhações e por vários outros casos por causa da guerra. E nisso se refletiu em todos os setores dessa sociedade alemã, no setor econômico, no setor social, setor cultural e setor financeiro, os principais. A reorganização política após a Primeira Guerra Mundial da Alemanha ficou conhecida como a República de Weimar, que
que foi a cidade onde foi constituído as novas diretrizes para o governo alemão. O nazismo se articulou junto com a República de Weimar e com outros partidos e facções políticas e paramilitares contra esse novo governo. Dentre essas outras facções havia o movimento espartaquista, que era uma facção comunista influenciada pela Revolução Russa de 1917 e liderada por Rosa Luxemburgo. Do ponto de vista econômico, a República de Weimar conseguiu resultados satisfatórios entre os anos de 1924 e 1929, porque seu principal investidor era os Estados Unidos. Mas com a crise de 1929, a sua economia entrou em decadência junto com a de seu investidor, o que causou aumentou a radicalização das propostas do nazismo. Adolf Hitler, nascido em 1889 na Áustria, havia participado da Primeira Guerra como soldado combatente da Tríplice Aliança. Após a guerra, Hitler passou a entregar um grupo de ex-combatentes, de trabalhadores de classe média alemã, que passou a desenvolver uma ideologia cujo objetivo era resgatar a dignidade política da Alemanha, o passado glorioso alemão, isto é, dar continuidade aos dois grandes impérios que a Alemanha já havia protagonizado. Esse grupo fundou o Estado nazista, que se tornou o suporte político para o desenvolvimento de que Hitler denominou Terceiro Império, ou Terceiro Reich. O programa que o Partido Nazista viria a executar estava em um livro que Hitler foi aperfeiçoando sua ideologia enquanto estava preso por tentar assumir o poder com esse Partido Nazista. E através do Partido Nazista, Hitler conseguiu gradativamente eleger representantes no parlamento da República de Weimar e também chegar ao segundo posto mais importante da chefia do país, o de chanceler, ficando apenas abaixo do presidente von Hindenburg. As características principais do nazismo, enquanto ideologia instituída no poder, derivaram-se das ideias de Hitler, desenvolvidas no período da prisão. O controle da população por meio da propaganda seria uma de suas principais ferramentas. O uso do rádio e do cinema foram decisivos nesse processo para que as ideias nazistas fossem propagadas. O antissemitismo era uma dessas ideias. O ódio aos judeus, a quem Hitler atribui a culpa por vários problemas que a Alemanha sofria, sobretudo problemas de ordem econômica, intensificou-se no período nazista, fato que este culminou no Holocausto, morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentração, dentre elas a maioria de judeus. Associado ao antissemitismo estava a noção racista e eugenista da superioridade do homem branco germânico ou da raça ariana, e a construção de um espaço vital para que esta raça construísse o seu império mundial. Este espaço vital compreendia vastas regiões do continente europeu, que, segundo os planos de Hitler, deveriam ser invadidas e conquistadas pelos germânicos, já que a raça estava incumbida, por conta de sua superioridade, de se tornar senhora sobre os outros povos. As ideias de Hitler convenceram boa parte da população alemã, que criam que sua figura de líder era a garantia de uma Alemanha próspera e triunfante. Essas características do nazismo conduziram a Alemanha à Segunda Guerra Mundial, uma guerra ainda mais sangrenta que a anterior.